Vamos então ler a palavra de Deus em João capítulo 9, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. João capítulo 9, vamos ler de novo, com favor de Deus. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E respondendo Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. Tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego, dizendo-lhe, versículo 7, vamos ler juntos, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande, da tua bênção sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Que palavra tão poderosa é esta de parte de Deus? Que palavra tão extraordinária é esta de parte de Deus? Vai, lava-te no tanque de Siloé, depois de amassar com a saliva um lodo e esfregar nos olhos dele, vai, lava-te no tanque de Siloé e serás curado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando nós falamos acerca do sobrenatural de Deus, da grandeza do poder de Deus, e falamos acerca de princípios da fé ou das palavras, há algo que sobressai em todas as Escrituras. Algo que sobressai na Bíblia toda. Nos 66 livros da Bíblia, você olha para Jesus e é extraordinário o poder das suas palavras. Ele dá uma palavra e tudo o que ele fala, toda a palavra que ele envia, tudo aquilo que ele declara que vai acontecer, não falha. Nunca falhou nada das palavras que ele falou, e algumas destas palavras que ele falou são bem estranhas, como esta aqui. Isto é estranho. O único registro que a Bíblia fala sobre um cego de nascença está aqui. Um cego que nasce já assim. De doenças que têm a ver com nascença, aparece depois no livro de Atos mais 2 casos. Um com Pedro no capítulo 3 e outro mais tarde com Paulo, que eram também doenças e problemas desde a nascença, desde o nascimento. Mas neste, repara como a pergunta dos discípulos foi: dirigiram uma pergunta para Jesus dizendo: Senhor, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? Então, se ele já nasceu cego, como é que ele pecou? Será que no ventre da mãe se peca para já nascer assim? Esta pergunta parece que não tem nexo nenhum, é colocada sem nexo. A outra já se reveste de alguma revelação e significado do que dizia respeito a poder vir uma maldição de trás sobre a família até à terceira e quarta geração, que está escrito em Êxodo no capítulo 20, versículo 5, em Êxodo capítulo 34, versículo 7. Até à terceira e quarta geração podem vir maldições de trás. De qualquer modo, repara a resposta que Jesus deu foi: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer,
Jesus não desenvolve nada sobre a teoria fundamental e principal que havia na época. Jesus quase não faz caso nenhum de uma teoria que era absolutamente sobrevalorizada naquele tempo, que era a teoria da culpa. De quem é culpa? Onde está a culpa? Vamos à procura da culpa. Jesus não desenvolve nada sobre isso. Diz, nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestem as obras de Deus e a glória de Deus se veja. Na relação entre pecado e sofrimento, na relação entre transgressão e sofrimento, na relação entre sofrimento, doença e entre outras coisas, e desobedecer, falhar, pecar, extraviar-se do caminho com Deus, Jesus não desenvolve nada nessa matéria. E, no entanto, volto a dizer-vos, essa era a teoria número 1 que era pregada. Aliás, ainda hoje é. Ainda hoje há especialistas nesta matéria que só pregam isto. Que andam à procura de agulha em palheiro para justificar alguma coisa que exista. Então, por que é que Jesus não valorizou? Nós precisamos de entender que Jesus trazia um tempo novo à existência humana. Temos que entender que Jesus, quando aparece, ele vem acabar com o problema da maldição. Ele vem pegar nas maldições, na ofensa da humanidade contra Deus, como diz em Romanos 5,17, pela ofensa de um só, a morte reinou. Quer dizer, o poder maligno reinou pela ofensa de Adão. Pela ofensa de Adão contra Deus, a bênção desapareceu e a maldição ficou a operar sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E por isso é que está escrito, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Quer dizer, o diabo ganhou domínio através da desobediência de Adão e não ganhou domínio só sobre ele, ganhou domínio sobre toda a terra. Por isso o mal está aí. O sofrimento está aí. As angústias estão aí. Os problemas estão aí. Não é preciso ir à procura deles. Tenha calma que eles estão aí. Sim ou não? Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Mas depois ele diz assim, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. E porquê é que Jesus pegou nesta maldição, nesta situação em que a terra cai debaixo da jurisdição, da opressão, do sofrimento, da angústia, da destruição, pega nisso tudo e leva sobre si mesmo à cruz para que nós fôssemos resgatados da maldição, Gálatas 3,13, fôssemos resgatados da maldição, fez-se ele maldição em nosso lugar. De modo que, ocupando o nosso lugar da maldição, ele não vai resolver o problema através de lidar com a nossa culpa no mais profundo da autoanálise e da busca em profundidade de nos conhecermos a nós próprios, no lema socrático do conhece-te a ti mesmo, porque não é por aí que vai resolver. Mas vai resolver através de pegar em toda a maldição e cravá-la na cruz, para que nós tivéssemos acesso outra vez à bênção de Deus na nossa vida. Então ele resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Para quê? O versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão viesse até nós. Aquela bênção que foi perdida em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, diz, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, encher a terra. Pensam que encher a terra era encher a terra de bebés. Faz parte do assunto, mas não é só isso. É encher a terra do vazio que está criado pela maldição. Encher a terra da bênção de Deus. Encher a terra de curas onde há doença. Encher a terra com a glória de Deus onde há transgressão. Encher a terra com a bênção de Deus onde há sofrimento. Encher a terra com saúde onde há doença. Encher a terra com abundância onde há escassez. Encher a terra de vitória onde há derrota. É encher a terra com a bênção de Deus e o poder de Deus. E era esse o plano original de Deus para Adão.
de que o paraíso de Deus fosse estendido pela terra toda e não ser o poder de Satanás, o poder do inimigo, a dominar e a escravizar a vida das pessoas. Porque tudo o que ele faz é para escravizar a vida do ser humano. Amém, irmãos? Portanto, é muito interessante que Jesus não desenvolve as teorias da época e não desenvolve os elementos de pregação da época, mas ele vem trazer um mundo novo, uma realidade nova, uma criação nova, um tempo em que toda a maldição é levada à cruz e que ele vem pagar exatamente por isso, para que sobre nós estivesse outra vez o acesso à bênção de Deus. É por isso que não há mais desenvolvimento dele nesta questão que os discípulos colocaram. Este cego de nascença ficou assim por culpa dele ou dos pais? E Jesus disse, o que é mais importante, o que interessa agora, o que convém frisar, o que convém sublinhar, é que a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A glória de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. É de nós enfatizarmos naquilo que de facto muda alguma coisa, que de facto tem poder para transformar alguma coisa. É olharmos e centrarmos naquilo que de facto tem a qualidade, tem a capacidade de mudar alguma coisa para a frente, em vez de estar a patinar no mesmo sítio e ficar a falar de coisas que não vão trazer solução nenhuma. Para isso havia os fariseus que só falavam disso. Mas Jesus disse, eu vim para que essa glória de Deus se manifeste. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz que está aqui no meio das trevas. Repare que ele chamou àquela discussão uma discussão relativa a um tempo de trevas e de escuridão. E agora chegou um tempo de luz e eu estou aqui e trago essa bênção. Que mensagem e que lição que esta palavra é para nós como filhos de Deus. Que Jesus não disse apenas dele que ele era a luz do mundo, ele disse também aos discípulos, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal sobre esta terra. Disse também de nós. Portanto, tudo o que tem a ver com uma ênfase na pregação da culpa, e eu não estou a dizer que isso não deva ser pregado, não deva ser ensinado, não deva ser explicado, não deva ser que não é por esse caminho, não é pelo caminho de desobediência que se chega à bênção de Deus, amém? Mas é através da graça de Deus que a desobediência se resolve. E é através da salvação que há em Cristo que o pecado se resolve. E é através do desejo de buscar Deus na intimidade que a desobediência desaparece. Do desejo de agradar Deus, de querer caminhar com Deus, de uma relação saudável com Deus, de uma relação viva e poderosa com Deus, que desaparece. Jesus está a falar sobre princípios. Os princípios da própria palavra e os princípios do poder de Deus e do domínio que Ele traz sobre a vida humana agora que está aqui. O domínio que estava perdido. E Ele nem sequer se debruçou muito a tratar sobre como foi perdido, porque deu essa matéria já como adquirida. O ai e o da Bíblia deve ser sabido. A pessoa deve saber como é que a bênção se perdeu. Deve saber como é que isso veio a tornar-se este mundo como ele está e porquê. Isso é matéria de primeira classe e de segunda classe. Isso tem que ser conhecido e tem que ser sabido de toda a gente. Jesus partiu para a frente e avançou para a frente para falar sobre o domínio restaurado. Eu vim para que esse domínio restaurado chegue e esse homem possa receber o direito que ele tem, como os outros todos têm, a viver livre, a viver curado, a viver saudável, a viver abençoado em nome de Jesus. Ainda hoje há muito debate e muita gente que se debate sobre se é da vontade de Deus curar ou não. Quando a doença faz parte da maldição. E a maldição foi levada à cruz. E Ele nos resgatou da maldição. Para quê? Para que a bênção de Deus viesse à nossa vida. E essa bênção traz a antítese, traz o oposto. Traz a diferença, a outro lado da maldição, é a bênção de Deus. A resposta à maldição foi a bênção de Deus.
que não foi por culpa de Deus que ela se perdeu, mas Deus fez tudo para que ela fosse readquirida por nós e que fôssemos resgatados dessa maldição, trazendo-nos de volta a saúde que estava perdida, as bênçãos que estavam perdidas, o acesso ao poder de Deus, o acesso ao domínio que estava perdido na nossa vida. Nós tínhamos perdido o domínio. Adão tinha o domínio, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, Gênesis 1, 26, 27 e 28. Estava o domínio nas mãos dele, ele perdeu o domínio sobre a sua vida, domínio sobre a sua saúde, domínio sobre a sua mente, domínio sobre as suas coisas, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre as suas realizações. O domínio começa por nós próprios, o domínio começa por si mesmo. O domínio começa por esse direito absoluto que você tem ao seu próprio valor, que está aí dentro, guardado do poder de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Amém? E não deve deixar que isso seja atentado contra si, contra o seu valor que está aí dentro. Você tem um valor que foi colocado por Deus aí dentro. A própria presença de Deus está dentro de si. O próprio Senhor veio e morreu e deu a sua vida por si, para o salvar, é porque tem valor. Se não tivesse valor, se não houvesse valor. Agora o diabo faz tudo para desvalorizar, e faz tudo para culpar, e faz tudo para atrapalhar, e faz tudo para retirar esse valor, e para dizer que alguém não presta, que não serve, que não vale a pena, que não vale nada. É mentira isso. Se não tivesse valor, Jesus não teria vindo para salvar a vida humana de todos os seres humanos à face dessa terra. Amém, irmãos? Mesmo a pessoa que hoje não entende Deus, não compreende Deus, mesmo a pessoa hoje que está cega no seu ódio, na sua raiva, no seu desespero, mesmo a pessoa hoje que está cega no meio das religiões, do ódio e da destruição, mesmo essas pessoas não foram criados sem valor. Amém? Mas o diabo encarrega-se depois de transformar esse valor em demérito, em destruição, e usar isso nas mãos dele para mal, em vez de ser usados para bem. Amém, irmãos? Então o que está aqui em causa é: vamos ser usados por quem? Vamos ser usados como? A quem entregamos nós a nossa vida? Em Mateus no capítulo 12, esta expressão de Jesus, da palavra tão rica da revelação de Deus, diz assim: ou fazei, versículo 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. No versículo 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, versículo 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Está a falar que o coração de alguém pode se encher de ódio, de malvadez, de maldade, de destruição de outros, e pode depois falar palavras que queiram causar esses mesmos frutos. Por isso, se há alguma coisa que a pessoa deve ter cuidado, é ter cuidado com o que está dentro do seu coração. Estamos a falar sobre princípios da palavra de Deus. Princípios como o princípio de poder falar como nós vemos que Jesus fazia, enviava uma palavra, e o poder da sua palavra é levado a um extremo tal que nós não encontramos nada que se pareça sobre esta terra com a grandeza da sua palavra. Ele enviava a palavra e as pessoas eram saradas. Dava uma palavra e os demónios saíam. Ordenava uma palavra e os enfermos saravam. Ordenava uma palavra, a lepra secava. Ordenou uma palavra, ele disse aqui uma palavra a este homem cego de nascença. Esfregando o lodo, esfregou nos olhos, diz: agora vai, lava-te no tanque Siloé. E o que foi preciso fazer para Deus criar olhos novos, tecidos novos, órgãos novos, tudo perfeito, Deus fez. Porque bastou uma palavra dele, uma palavra criativa,
uma palavra poderosa da parte de Deus, uma palavra carregada do próprio poder de Deus, que leva em si mesma como carris, num comboio vai por cima e aqueles carris conduzem aquela máquina toda para a frente. Uma palavra dele conduz o poder de Deus e executa aquilo que está a dizer. Esta palavra poderosa de Deus faz com que o mundo à sua volta se transforme num mundo onde Deus opera. Repara o poder então deste princípio, o poder das nossas palavras. O que é que Jesus está a ensinar-nos? Ele está a dizer que nesta dimensão física onde nós estamos, nesta dimensão natural onde nós estamos, não é apenas isto que existe. Há uma dimensão que é a dimensão do poder de Deus, a dimensão do sobrenatural de Deus. E esta dimensão do sobrenatural de Deus, como duas dimensões sobrepostas, duas realidades. São duas realidades. Aliás, é mais real. O mundo e a dimensão do Espírito é mais real e é mais poderosa a dimensão do Espírito do que esta dimensão física. Tem mais poder a dimensão do Espírito do que esta dimensão física. Porque se esta dimensão física tivesse mais poder do que a dimensão espiritual, então Jesus tinha dito uma palavra, tinha esfregado o lodo nos olhos, mas a realidade física se prevalecesse, a realidade física se fosse mais forte, o homem tinha sido lavar com água e tinha vindo na mesma. Mas ele foi, depois dos olhos esfregados com lodo e com a saliva dele, foi lavar-se no tanque e veio de lá com 2 olhos novos, com órgãos novos, restaurados. E isso não foi nenhum medicamento, nem o lodo e o cuspe faz isso. Quem pensa que foi o lodo e o cuspe que realizaram isso, está muito enganado. O que realizou isso foi a obediência a uma palavra que foi ordenada, que opera por causa da obediência a esta palavra. Deus opera por causa da nossa obediência à sua palavra. O cego foi obediente. Mas muitos fariseus que estavam a ver, e que você vê mais tarde, que há aqui um diálogo surrealista. Há aqui um diálogo verdadeiramente surrealista entre os fariseus e este cego. É quase hilariante. Porque o cego diz que sou eu, o cego sou eu. Não, tu pareces, mas não és bem tu. E ele diz, sou eu, sou. Nem o cego a ver, nem o cego a dizer que era o ex-cego que agora via, nem isso convenceu os fariseus. Porque quando alguém não quer ser convencido, não há nada, ninguém que o convença. Sim ou não? Versículo 9, capítulo 9, versículo 9, dizia, uns diziam, é ele, é. Outros diziam, não, parece com ele. Mas o próprio, ele mesmo dizia, sou eu. Versículo 10, perguntaram-lhe, e como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e estou a ver. Disseram, pois, onde é que ele está? E ele respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram, como chegar a ver? E ele respondeu, aplicou-me lodo aos meus olhos. Outra vez a explicar tudo. Lavei-me e estou a ver. Versículo 16, alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Quer dizer, em vez de se alegrarem com o milagre fantástico de Deus, não, estava a dizer assim, não, isso não é de Deus. E diziam outros, como pode um homem pecador, portanto, que não guarda o sábado, que não obedece a nada disto que os senhores doutos sabem explicar, fazer também os sinais? E houve então divergência entre eles, dissensão entre eles, discussão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, digo que é profeta, respondeu ele. E não acreditaram os judeus que ele fora o cego que agora via.
enquanto não chamaram os pais dele. Interrogaram, versículo 19, os pais dele. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Então como é que ele vê agora? E os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, tem idade, e falará por si mesmo. Disseram isto os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quer dizer, estava tudo ameaçado já. Estas coisas religiosas, de ameaçar as pessoas, de dizer que expulsa, de dizer que lança uma maldição, de dizer que lhe acontece raios e coriscos, que lhe cai tudo em cima, isto é tão religioso e é tão antigo que transanda já da antiguidade e de velhice. Isso não é próprio de filhos de Deus, não é próprio de gente que vive na presença de Deus e no poder de Deus. E por isso este diálogo surrealista continua. Eu, por falta de tempo, não vou continuar. Os irmãos leiam em casa. É hilariante. Não vão rir de ler isto, que isto é ridículo. Chega a pontos do ridículo. De estar a perguntar ao homem: mas és mesmo tu? Eras tu o cego? E o homem diz: era eu, sou eu. E o interrogatório continua contra este homem que mais tarde encontra Jesus. Os fariseus acabam por expulsá-lo, não é? Porque ele decidiu escolher Cristo. Quantos é que escolheram Cristo? Os fariseus, não contentes com a situação, acabam por expulsar o homem, dizendo: tu que nasceste todo em pecado e nos ensinas a nós. E expulsaram, diz aqui no versículo 34. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, quer dizer, Jesus não entrou em nada destas discussões, mas foi informado depois que tinham expulsado o homem. Jesus, ouvindo isto, encontrando, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Pois ele não o tinha visto, não é? Tinha sido curado sem o ter visto. Amém? E Jesus disse: já o tens visto, sou eu que falo contigo. Então ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E Jesus faz uma das declarações mais extraordinárias e tão absoluta verdade até nos nossos dias, para sempre, esta palavra. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem permaneçam cegos. Conclusão: quando a pessoa não há, de facto é como o ditado que diz: não há cego maior do que aquele que não quer ver. Quando alguém se convence a si próprio e não quer aceitar outra coisa, não há cegueira maior que esta. A pior de todas as cegueiras. Amém, irmão? Mas estávamos nós a falar sobre a dimensão do poder de Deus. Repare que a dimensão física em que nós estamos funciona com realidades que são palpáveis, com factos. E não podemos dizer que de outra forma. Estamos a falar de duas dimensões diferentes uma de outra. A dimensão do espírito e a dimensão do mundo espiritual. Que no início nós éramos bidimensionais, estávamos ao mesmo tempo na dimensão do espírito e nesta dimensão física. Mas quando, como em Gênesis diz, os olhos do conhecimento foram abertos. Qual conhecimento? Foi uma redução do conhecimento. Foi a perda do conhecimento espiritual e a redução ao conhecimento físico. O conhecimento agora passou a vir através dos sentidos. E nesta realidade física em que nós estamos, nesta dimensão física, o conhecimento vem pelos sentidos. Vem por aquilo que a pessoa vê, vem pela razão, vem pela lógica, vem pelos factos desta realidade, factos palpáveis, acerca desta realidade. Mas o conhecimento da dimensão do poder de Deus vem pela palavra de Deus. Vem por outra realidade, que também é uma realidade que se sobrepõe a esta realidade física. O poder de Deus move-se na realidade e é sobrenatural. Significa que é mais poderoso do que esta realidade natural em que nós estamos. E que se move pela palavra de Deus. Que se move através dos princípios da palavra de Deus. E que suspende esta realidade física
porque suplanta. Um exemplo disso é, por exemplo, a aviação. A lei da gravidade. Você olha num aeroporto, vê um avião enorme, pesando muitos milhares de toneladas, e ele está parado no aeroporto. Carregado de gente, carregado de malas, antes de levantar, está aquele monstro parado com um peso enorme. Alguma vez aquilo vai voar? Aquilo não bate as asas. Como é que vai vencer a gravidade? A lei da gravidade é uma lei, é um princípio. Um princípio ou uma lei funciona sempre da mesma forma. As leis ou princípios são isso, são constantes, não se alteram nos seus efeitos. Não é? Princípio da gravidade, um corpo físico cai à velocidade do seu peso específico. E é possível calcular a velocidade dele, e é possível calcular o tempo. Se atirar lá de um 10º andar, se atirar um peso de 1 quilo, ele vem por aí fora e vai cair sempre no mesmo tempo, vai cair sempre na mesma dinâmica, vai cair sempre da mesma forma, vai cair, e vai ser sempre igual. Porque é uma lei, um princípio, é uma lei. E a lei da gravidade, por isso, quando se pensa, não num quilo, mas se pensa num enorme de um avião carregado que vai levantar voo contra esta lei, tem que haver uma lei maior que contraria esta. Sim ou não? E então, começa este monstro a andar. E começa a acelerar pela pista fora. E de repente, com aquelas asas estendidas, a acelerar pela pista fora, a resistência do ar e a velocidade com que ele vai, os motores que o levam à velocidade que ele vai, aumenta a velocidade dele, até chegar a um ponto em que uma outra lei entra em funcionamento. A lei da aerodinâmica. A lei da resistência do próprio ar e da força do vento a bater nas asas dele e nos flippers dele, que faz com que ele comece a levantar. Aquele momento crucial em que a gravidade é vencida porque uma lei nova entra em funcionamento. Essa lei da aerodinâmica que vence uma outra lei que não se pode dizer que não é verdadeira, que não é real, que desapareceu, que substituiu-se por outra. Não. Ela foi suplantada por uma nova realidade, uma realidade de uma dimensão que ainda é física, mas que ultrapassou uma outra lei que permanece. Porque os outros aviões que estão no chão estão todos no mesmo sítio. Foi aquele que pôs numa dinâmica nova, em funcionamento, uma lei nova começou a operar. O que Jesus veio trazer foi uma lei nova que começa a operar na nossa vida, uma lei da fé começa a operar em nosso coração, uma nova lei começa a operar nas nossas palavras, uma nova lei que traz uma realidade nova, de uma dimensão superior, que é capaz de dominar esta e é capaz de abrir os olhos do cego e criar realidades novas sobre esta realidade física em que nós estamos. E essa nova lei da operação do poder de Deus é essa realidade, esta dimensão maior que é chamada a lei da fé. A lei das palavras, em que nós falamos essa palavra à semelhança daquilo que Deus realiza. Tende a fé de Deus. Diz a Escritura em Marcos no capítulo 11, depois de Jesus ter dado uma palavra contra a figueira e a figueira secou, ele disse: tende a fé de Deus. Ou seja, tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem. Operai segundo o mesmo tipo de fé. No princípio, quando Deus disse haja luz, a ciência recentemente descobre que afinal o universo continua a expandir-se à velocidade da luz. O universo continua em crescimento. O universo, desde aquele momento em que Deus disse haja luz, nunca mais parou de se expandir, porque a palavra de Deus permaneceu e nunca mais foi anulada essa palavra. Na dimensão criativa do poder de Deus, nós estamos a falar sobre a capacidade das nossas próprias palavras e ser chamados à atenção
conforme o texto que nós lemos em Mateus no capítulo 12, no versículo 37, pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Amém? Pelo poder das suas palavras. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Quer dizer, nesta dimensão espiritual, vão ser criadas realidades novas por causa da sua fé, do que está no seu coração e das suas palavras. A fé e as palavras vão criar realidades novas, porque este princípio da fé, que Deus disse que é este princípio da fé no qual nós vivemos, é o princípio da fé que opera a glória de Deus e que opera o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? A lógica não produz milagres. Não tem lógica nenhuma esfregar os olhos com lodo e mandar a pessoa se lavar e sair de lá com 2 olhos novos. Isto não tem lógica. Isto não é razoável. Por isso é que o mundo tropeça na razoabilidade e na lógica. E pela lógica, como se dizia aqui há uns anos, a lógica é uma batata. Pela lógica não se chega a lado nenhum. Pela lógica não se chega ao sobrenatural. Porque o sobrenatural não é lógico. Não é lógico pegar em 5 pães e 2 peixes e distribuir para uma multidão de mais de 20 mil pessoas e comerem. A pessoa lógica diz isto. Pela lógica não é possível. Que tamanho é que tinham de ter estes peixes e que tamanho é que tinha de ter esta broa para esta gente toda comer e sobrar em 12 cestos? Não há lógica, não tem lógica. Não é pela lógica que se chega ao milagre. O milagre não vem pela lógica. O milagre vem pela fé. O milagre vem pela operação da nossa fé, da fé do nosso coração e da fé das nossas palavras, de sermos capazes de falar a mesma palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Não há lógica em pegarem 6 talhas de água e dá-las a provar, depois de ser abençoado e transformado em vinho, e agora ir provar e ver que tal está este vinho. Não é lógico. Porque para fazer vinho, a lógica é que as uvas têm que crescer e as uvas estão colhidas e depois pega-se nas uvas e pisam-se e depois sai dali vinho, depois tem que fermentar e tem que se trabalhar e preparar e tem que se depois engarrafar e tem que tudo isso e leva muito tempo e para ter uma qualidade superior esse vinho tem que ficar em repouso e tem que ter tratamentos e tem que ser um conjunto de coisas que pode levar anos até que aquilo saia dali alguma coisa que se diga este vinho é excelente. E claro, tem que haver videiras, não é? Primeiro. Mas de repente a água transformou-se em vinho. Isto não tem lógica. Portanto, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer é que este caminho do sobrenatural de Deus e da presença de Deus funciona pela fé do coração e ultrapassa toda a medida da lógica na nossa vida. Amém? E por último, terminamos com esta palavra que está em Romanos capítulo 8. Jesus disse: isto foi assim para que a glória de Deus se manifeste. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, nós vamos lá ver e terminamos. Romanos no capítulo 8 fala sobre a grandeza da expectativa de um mundo que espera a manifestação dos filhos de Deus e a manifestação da presença de Deus e do poder de Deus. Porque a ardente expectativa, Romanos 8,19, da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque é que há uma expectativa da revelação dos filhos de Deus? Porque é que havia uma expectativa na vida deste cego que Jesus aparecesse? Porque é que havia uma expectativa em Jerusalém que os discípulos aparecessem? Porque é que a igreja é depositária, é fiel depositária desta expectativa? Deus tem a misericórdia de nós, porque de facto o nosso chamado é este que está aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, versículo 20, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está sujeita à maldição, está sujeita à opressão. As pessoas vivem em opressão, em desespero, em sofrimento. E essa sujeição em que o diabo mantém o domínio do sofrimento sobre a vida humana
aguarda a expectativa da revelação, da manifestação do poder de Deus. E esse poder de Deus vem através da revelação dos seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Então veja a responsabilidade que Deus entregou para os seus filhos. Significa, um mundo que está debaixo de maldição precisa que os filhos de Deus manifestem a bênção de Deus. Precisa que essa palavra da bênção de Deus chegue à sua vida, chegue ao seu coração e os liberte. E as cadeias que os amarravam se partam. E uma oração faça mudar as situações. E uma palavra de parte de Deus enche o coração de uma fé e de uma força que transforma a situação. Não é de religião que precisamos. Não diz aqui que a expectativa é por religião. Não diz isso. Diz a expectativa dos filhos de Deus. Daqueles que têm a bênção de Deus sobre a sua vida. É disso que o mundo está à espera. Dessa expectativa da presença de Deus e da glória de Deus. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quer dizer, as angústias que se vivem, o sofrimento que se vive, as doenças que se vivem, não é de religião que isso precisa. Não é com religião que esses problemas se resolvem. Não é com religião que os vazios do coração, que as doenças, que os problemas, que as angústias e as tribulações resolvem. É através da presença de Deus, que é trazida sempre que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí em seu meio. É disso que Jesus está a dizer. Não interessa ir para trás à procura de religião e de culpas. Interessa ir para a frente à procura de vida, de bênção, de poder de Deus, enchendo-se de glória de Deus e trazendo mudanças à sua volta. E é essa luta e combate para ver milagres. Milagres dentro das casas. Milagres de uma mãe que está doente a morrer. Se não houver uma alteração do poder de Deus, ela morre. Milagres sobre transformações de vida que têm que acontecer e operar. Não é religião, é a vida que vem através da glória, da presença de Deus e do povo de Deus. E essas transformações só vêm com a operação de uma lei dimensional que ultrapasse estas realidades físicas de sofrimento. Amém, irmãos? Há realidades à volta que são opressivas de sofrimento e angústia, mas têm que ser vencidas por uma realidade maior do poder de Deus que opera, da glória de Deus que opera sobre a nossa vida. Entendemos agora melhor o que é que Jesus está a dizer quando diz: foi assim para que se manifestem a glória de Deus na sua vida. Não importa ir para trás à procura de justificação sobre isto, a justificação não ia resolver nada. O que resolve é a glória de Deus, o que resolve é o poder de Deus, o que resolve é a bênção de Deus, o que resolve é um poder muito maior que é trazido e que faz desaparecer e pulveriza completamente, porque vem da glória da dimensão de Deus, uma realidade maior. Por causa disso nós oramos. Por causa disso nós buscamos. Por causa disso nós clamamos diante da presença de Deus. Por causa disso nós dirigimos-nos mais para Deus. Queremos mais de Deus. Queremos ver mais da sua glória. Queremos ver mais dos seus milagres. Por isso oramos. Por isso buscamos. Não por medo da culpa, mas por servir o seu amor e a sua glória, de querer ver a sua glória manifestada sobre esta terra que geme com sofrimento debaixo da opressão das maldições à volta. Queremos ver mais da glória de Deus. Quantos querem ver mais da glória de Deus? Amém? Mais e mais. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra sobre a nossa vida. Queremos ver mais da tua glória. Queremos ver mais da tua bênção, mais do teu poder. Um mundo que espera a manifestação dos filhos de Deus por causa da bênção que produz resultados novos e que suplanta toda a maldição, que suplanta todo o sofrimento, pondo em ação uma lei nova, uma lei que vence a anterior, uma lei da bênção de Deus, da lei dos princípios do Espírito que opera sobre a nossa vida, do fluir das águas que vem do trono da presença de Deus sobre a nossa vida. Ajuda-nos a viver nesta dimensão cada dia, Senhor, a experimentar o melhor que Tu tens para nós, a experimentar a grandeza desta vitória sobre a vida dos Teus filhos, sobre as casas e famílias que estão aqui. Não aceitando derrota nenhuma. Diga isso comigo: não aceito derrota nenhuma, nem aceito opressão nenhuma. Muito maior é o poder de Deus que opera a minha vitória. Qualquer mal está condenado a desaparecer. Qualquer doença ou sofrimento está condenado a desaparecer. Qualquer maldição está condenada a desaparecer. Porque o poder de Deus opera a nossa vida
e vida com abundância. Opera a nossa vitória e vitória com abundância. É operada em nossa vida a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, e destrói as cadeias que oprimiam e suplanta esta dimensão da realidade natural através do sobrenatural de Deus. Assim eu recebo em nome de Jesus. Quantos recebem? Ficamos a orar 1 minuto, toda a gente orar comigo. Senhor, receba a tua glória e receba a tua bênção e receba o teu poder sobre a minha vida. Receba a tua presença sobre a minha vida. A minha razão de buscar a tua presença, de orar as horas que eu devo orar, de buscar a tua presença, é por causa de querer ver a ardente expectativa das respostas sobre o vazio que existe, o sofrimento que existe. A manifestação dos teus filhos. Ajuda-nos a manifestar-nos como filhos no meio do mundo de sofrimento, do mundo de angústias, de opressão, a puxar a nossa vida para cima e a puxar a vida de outros para cima. Diga para o seu irmão que está ao lado: eu quero ser uma bênção para ti, quero puxar a tua vida para cima e quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.